Bom, meus amigos, vamos lá então. Acabou agora há pouco, lá no Nubank Park. Palmeiras 1, Atlético Mineiro 2. Palmeiras perde pro Atlético Mineiro e perde a chance de abrir ponto pro Flamengo. Olha, cara, inacreditável. Palmeiras perde pro Atlético Mineiro dentro de casa 2-1. Olha, cara, é impressionante, mano. É impressionante como esse time é um time que perde pra ele mesmo. Mesmo o Flamengo tropeçando, empatando com o São Paulo, mais uma vez, a chance de abrir ponto pro Flamengo, esse time perde. Esse time perde para ele mesmo. É o time do vacilo. O Carlos Miguel entregou o Palmeiras. O Carlos Miguel, cara, o Carlos Miguel acabou com o Palmeiras hoje. Vocês viram a falha do Carlos Miguel no primeiro gol? Pelo amor de Deus, cara. Pô, o Carlos Miguel tava indo tão bem. Você vê o cara chuta uma bola facinho para encaixar, o cara solta a bola. Pelo amor de Deus. Goleiro de Várzea entregou o jogo, acabou com o Palmeiras. Duas falhas grotescas do seu Carlos Miguel. Segundo gol do Atlético Mineiro, não sei o que foi sair da área, todo perdido. E olha que era pra ele ter feito mais uma falha, hein? E olha que era pra ter tomado mais um gol bizarro. Né? Que o Carlos Miguel teve um monte de vez na área que saiu catando borboleta. É uma coisa impressionante, cara. Mesmo o Flamengo empatando esse time, cara, é inacreditável, mano. Palmeiras perde, conseguimos perder pro Atlético Mineiro, mano. Atlético Mineiro que tá lá embaixo, no meio de tabela. Que não ganhava de ninguém, mano. Essa porra desse time consegue perder dentro de casa. E me desculpe, cara. Culpa do Carlos Miguel. O Palmeiras não jogou absolutamente nada. Tudo bem. Já já vamos falar da partida do Palmeiras. E desse segundo tempo, patético. Mas assim, mano, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, não dá, cara. O Carlos Miguel acabou com o jogo. Não dá, cara, não dá, mano. Essas duas falhas não dá pra acontecer. Não dá pra acontecer. O Carlos Miguel tinha que ser multado. O Carlos Miguel tinha que ser multado pelo que ele fez hoje. Tinha que ser multado. Mas como nós não temos uma diretoria séria, infelizmente não vai acontecer nada com o Carlos Miguel. É capaz de ainda passarem a mão na cabeça do Carlos Miguel. É capaz de passar a mão ainda. Duas falhas grotescas. Tinha que ser multado pelo que ele fez. Uma coisa nojenta. Duas falhas grotescas. Acabou com o jogo. Ferrou o Palmeiras. Ferrou o Palmeiras. Né? Um monte de jogador, sabe? Marlon Freitas mal. Um monte de jogador mal hoje. Arias mal. Né? Daí você vê ali, entra o Vitor Roque no segundo tempo. Ele até tenta, mas é um jogador que sabe... Cara, não dá, mano. O Paulinho também mal. Saiu ali sentindo de novo, cara. Na moral, e ainda deram férias pro Flaco Lopes. É sério? O Palmeiras jogando Brasileirão, no momento mais decisivo, deram férias pro Flaco Lopes. E eu vejo um monte de torcedor aí calmo, passando pano ainda. Passando pano. Cara, não é possível, mano. Não é possível, cara, vocês deram férias pro Flaco Lopes, é sério. O time jogando o Campeonato Brasileiro. Dá férias pro nosso melhor jogador no momento decisivo do campeonato. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Cara, uma coisa impressionante. Maurício. Uma partida horrorosa. Todo mundo ficou iludido no último jogo. O Maurício fez 2 gols. Daí chega hoje um jogo difícil. O Atlético Mineiro marcando em cima. Né? Um time ali que tem uma defesa mais ajustada. Um time mais ajustado. Um time mais bem organizado que marca melhor. O tal do Maurício não fez nada. Nada. Um jogador horroroso. Eu sempre falei isso, esse Maurício nunca me enganou. E não é só por essa partida dele hoje, não. Não é só por essa partida, não. O Maurício foi bem na última, mas é um jogador puta mediano. Não dá pra ser titular desse time. E o seu Abel Ferreira no segundo tempo acabou com o time do Palmeiras também, né? Um time totalmente desorganizado, um time totalmente bagunçado. Colocar Lucas Evangelista, colocar Heitor... Pra queimar o menino, cara. Colocar Heitor pra quê?
Colocar Felipe Anderson, tudo bem, fez o gol. Mas, pô, cara, pra que por esses caras, mano? Por que não colocou o Sousa? Por que não colocou o Sousa? Colocar um monte. Cara, pelo amor de Deus, o Abel também acabou com o time no segundo tempo. Acabou, mas essa derrota não é culpa dele. Tem um pouco de culpa sim, porque o Palmeiras não jogou nada. Palmeiras hoje foi vergonhoso dentro de campo. Foi vergonhoso. Não conseguiu criar absolutamente nada no primeiro tempo. Ele tem uma parte de culpa sim. E eu já falei, se o Palmeiras não ganhar nada esse ano, é rua pra esse técnico. É pra ir embora na porta dos fundos. Chega desse técnico, mano. Tô cansado desse futebol medíocre em jogo importante. Tô cansado. Eu tô cansado desse futebol medíocre em jogo duro, jogo importante. Não dá pra aguentar, mano. Mas assim, mano, cara, hoje ele não teve tanta culpa assim, né? Mas, pô, o Abel acabou com o time no segundo tempo, né? Pô, um time totalmente bagunçado, né? Daí o Abel tirou o lateral, colocou um monte de atacante, e daí o time ficou aberto. Ficou um time exposto e acabou tomando o segundo gol aí, né? Acabou tomando o segundo gol. Então, assim, cara, uma coisa impressionante. Piquerez também, né? Cara, voltou, pelo amor de Deus, né? Tudo bem que ele acabou de voltar de lesão, mas voltou mal o Piquerez. Cara, é impressionante, o Palmeiras consegue perder pra ele mesmo, mano. Nós conseguimos perder pra ele, para nós mesmos, mano. Nem o Flamengo tropeçando esse time consegue abrir ponto. Um time incompetente. Um time que não consegue aproveitar. O Palmeiras não aproveita, mano. Por isso que esse time não vai ser campeão de nada. Por causa disso. Porque é um time vacilão. É o time do vacilo. É um time cagalhão. Os jogadores frouxos. É um time cagalhão. Um time que não aproveita. Quando o Flamengo tropeça, é um time que não aproveita. Quantas e quantas vezes aconteceu isso ano passado? E me desculpe, isso daí se passa muito pelo seu técnico, mano. Por esse técnico aí. Pelo amor de Deus. Cara, nem isso, cara. Pelo amor de Deus, mano. Eu tava zoando o Flamengo, que empatou pro São Paulo. Daí chega esse time no segundo tempo. Chega esse time no segundo tempo, perde, mano. Perde pro Atlético Mineiro, mano. Toma o primeiro gol, o Palmeiras empata e logo em seguida já toma o segundo gol. Já toma o segundo gol. É assim, cara, é inacreditável. Uma péssima derrota do Palmeiras, um péssimo resultado do Palmeiras. O Palmeiras que hoje não jogou absolutamente nada, com o Carlos Miguel entregando o jogo, entregando a paçoca. Mano, o primeiro gol do Atlético Mineiro foi um absurdo, mano. Foi um absurdo. Mano, um goleiro de time profissional não faz isso, mano. Acho que nem um goleiro de quarta divisão no Campeonato Brasileiro faz isso, nem na várzea, se toma um gol desse. Se aceita um goleiro desse, uma bola facinho pra encaixar. O cara me solta a bola. Daí o jogador do Atlético Mineiro, o Vitor Hugo, acaba aproveitando. No Atlético Mineiro, que inclusive, ele parabéns, que jogou bem hoje. Atlético Mineiro que jogou bem. O Atlético Mineiro marcou muito bem. O Palmeiras não sabia o que fazer com a bola. Sabia o que fazer. Atlético Mineiro muito bem encaixado, né? Com uma marcação muito bem encaixada, né? E o Palmeiras teve dificuldade, né? Um primeiro tempo ali onde o Palmeiras começou até bem, né, os primeiros 20 minutos regular do Palmeiras, mas daí foi começando a passar o tempo, o Palmeiras ali, o Atlético Mineiro todo fechado, não deixou espaço pro Palmeiras, né, marcou muito bem, o Palmeiras tentando tabelar, se infiltrar dentro da área, né, dentro ali da defesa do Atlético Mineiro não conseguiu, porque a defesa do Atlético Mineiro tava muito bem ajustada, né. Terminou o primeiro tempo 0-0, e no segundo tempo, mano, segundo tempo não tem como, mano, não tem como, Carlos Miguel destruiu, acabou com o jogo. O Carlos Miguel acabou com o time do Palmeiras. Acabou. Aquela falha dele não dá. Destabilizou o time todo. Aquela falha dele destabilizou o time todo, cara. Não dá. O Atlético Mineiro abre o placar numa falha grotesca, mano. Uma falha grotesca. O Atlético Mineiro abre o placar, né? Daí depois ali, cara, o Palmeiras ali, cara, uma partida horrorosa, um segundo tempo horroroso do Palmeiras. Depois que o Palmeiras tomou gol, né, o Abel faz as substituições, né, coloca o Felipe Anderson, e daí logo em seguida vai uma cacetada de atacante. Coloca Vitor Roque, coloca Evangelista, né, coloca Heitor, né, coloca uma cacetada de meia atacante e deixa o time todo exposto, né?
Daí o Palmeiras empata o jogo, né, num cruzamento ali, né, o Vitor Roque resbala, daí acaba sobrando pro Felipe Anderson, que acaba limpando e chutando, acaba empatando, e logo em seguida, o Carlos Miguel, pelo amor de Deus, saiu todo errado, mano. Saiu todo errado. E o Atlético Mineiro acaba fazendo o segundo gol ali num lançamento, numa bobeira. O Palmeiras acaba tomando o segundo gol. Né? E ali praticamente acabou o jogo. O Palmeiras tinha acabado de empatar, daí logo em seguida toma um gol. Um balde de água fria. O Atlético Mineiro deu um balde de água fria nesse time. Deu um balde de água fria nesse time frouxo. Cara, não tem que falar. Depois ali, o Palmeiras mal conseguiu ficar com a bola, cara. O Palmeiras mal conseguiu ficar com a bola, mano. Mal conseguiu ficar com a bola, né? E depois ali terminou, Atlético Mineiro 2-1. Olha, cara, uma vergonha, tá? Vou falar pra vocês. Uma vergonha essas falhas do Carlos Miguel. Uma vergonha. Uma vergonha. Carlos Miguel tinha que ser multado hoje. Tinha que ser descontado o salário do Carlos Miguel por essas falhas aí. Não dá pra acontecer isso, mano. Não dá pra acontecer isso. Me desculpe, cara. Pra mim, o maior culpado dessa derrota é o Carlos Miguel e o seu Abel Ferreira. Não dá, mano. Não dá pra aceitar umas falhas dessas, principalmente com um time enorme que nem o Palmeiras. Não dá, cara. Ai, cara, o Palmeiras perde, cara. Olha, um péssimo resultado, mano. Olha, cara, se o empate já era ruim, imagina uma derrota, mano. O Palmeiras conseguiu a proeza de perder, não querendo desmerecer o Atlético Mineiro, que foi muito bem hoje, mas sabe, o Palmeiras jogando em casa, né? O Flamengo tinha empatado, mano. Era a chance do Palmeiras abrir ponto. E o Palmeiras perde pro Atlético Mineiro, jogando em casa, precisando abrir ponto. Olha, cara, que vergonha esse time, mano. Que vergonha. Vou falar pra vocês, o Palmeiras vai ficar na seca esse ano de novo. Quem vai ganhar título é o Flamengo. Porque o Flamengo não é um time pipoqueiro e não é um time vacilão. Que nesse time aí. Me desculpe, um time vacilão, um time frouxo desse não merece ser campeão. Não merece ser campeão de nada. Me desculpe aí, torcida do Palmeiras. Me desculpe aí, torcedor palmeirense. Mas não dá, cara. Não dá. Não dá pra aceitar isso, mano. Inaceitável. Essa derrota de hoje foi inaceitável. Então é isso, rapaziada, vou encerrar o pós-jogo por aqui. Deixa o like, se inscreva e comenta o que você achou do jogo. Triste, torcedor palmeirense, triste. Deixa seu comentário aí, deixa o like, se inscreve e é isso. Vou encerrar o vídeo, o pós-jogo por aqui. Valeu, falou e fui. Olha, cara, que tristeza esse Palmeiras, mano. Que tristeza, mano. Em pleno domingo, olha, cara, inacreditável.